Hoje nós começamos, nesse Shabat, a leitura do quinto e último livro da Torá, o livro de Dvarim, Deuteronômio. Significa que estamos cada vez mais próximos de Rosh Hashanah Yom Kippur, do Ano Novo Judaico 5.785. E que estamos cada vez mais envolvidos com a preparação para os Yamim Noraim, para esses dias intensos que nos esperam aqui na nossa sinagoga e em todas as sinagogas no mundo inteiro, para podermos estar juntos nesse momento, nesse ano tão atípico, que a gente possa realmente lotar as nossas sinagogas e mostrar a nossa união. Logo no início dessa paraxá, tem um passuco, tem um versículo que diz assim: o Eterno nosso Deus nos falou em Horev, dizendo: Rav lachem, vocês estão há muito tempo nessa montanha. Depois de 40 anos no deserto, Deus se dirigiu ao nosso povo no monte Horev. A palavra Horev tem a mesma raiz de destruição, de Hurban, tem o significado de ruína, Horev. Portanto, podemos ler: vocês já passaram tempo demais nessas ruínas, disse o Eterno nosso Deus. Nossos antigos rabinos, como sempre, desde tempos imemoriais, refletiram sobre essa passagem também, e claro, porque esse é o nosso esporte, se dividiram em pelo menos duas interpretações, aparentemente opostas, sobre essa passagem. Sobre a relação do povo de Israel com este lugar, com Horev, o lugar da ruína. Uma primeira interpretação: Rav lachem, vocês estão há muito tempo nessa montanha, ou seja, muitas recompensas se acumularam para vocês por terem vivido aqui. Aqui vocês aceitaram a Torá. Aqui eu, seu Deus, nomeei para vocês 70 anciãos, distribuídos em chefes de milhares, em chefes de 100, em chefes de 50 ou em chefes de 10, para liderarem o povo. Aqui eu fiz para vocês o Mishkan, a morada divina, e seus recipientes. Aqui vocês se beneficiaram muito por terem habitado por tanto tempo neste lugar. Já outros rabinos leram essa passagem de um jeito bem diferente e bem mais sucinto. Quando eles leram, eles falaram assim: Rav lachem, vocês já estão há muito tempo nessa montanha, morar aqui por tempo demais não é bom. Vocês precisam se liberar disso. Partam, vão embora. E também não fiquem aqui parados, porque a ociosidade também é ruim. Duas interpretações completamente diferentes para a mesma passagem da Torá. Na primeira leitura, o Monte Horev sintetiza a longa jornada de 40 anos do nosso povo pelo deserto. Ainda que tenha sido muito difícil e muito sofrida, com muita gente morrendo no meio do caminho, se olharmos o quadro como um todo, foi nesse período que Deus nos deu o nosso maior tesouro. Foi nesse tempo que Deus nos deu a Torá, ou seja, os ensinamentos, valores e regras que até hoje nos definem como povo judeu. Foi também nesses 40 anos que se estabeleceu um santuário sagrado, só nosso, o Mishkan, que serviria de protótipo para o primeiro e para o segundo templos de Jerusalém, muitos anos depois. Em outras palavras, das ruínas do deserto e de um bando de milhares de escravos, foi forjado um povo, com a sua história, com suas leis, com uma complexa organização comunitária e com um lugar que serviria por muitos séculos de referência espiritual, para que não se esquecessem de quem os libertou e os transformou no povo que somos hoje. Já a segunda leitura do mesmo trecho é mais pragmática. Gente, podemos entender assim: gente, não fiquem mais parados nesse lugar. Horev, hoje é um aglomerado de ruínas.
E nem é bom esse lugar, a energia não é boa, menos ainda vocês ficarem parados e ociosos aqui. Vamos, andem, façam alguma coisa por vocês, sigam em frente. Desde os tempos bíblicos até os nossos dias, sempre uma mesma dinâmica se expressa. De uma situação caótica, nós partimos, nós nos reorganizamos, nós construímos uma narrativa compartilhada e levantamos uma nação. Se nós olharmos para trás, nós veremos não só o quanto nós sofremos, mas o quanto nós vencemos. Olhando para frente, nós enxergaremos o quanto ainda somos capazes de fazer, por aquilo que fomos capazes de fazer em épocas de grande crise no passado. E sempre foi assim. Na próxima segunda-feira, à noite, começa Tisha B'Av, o dia 9 do mês judaico de Av, quando nós recordamos a destruição do primeiro e do segundo templos de Jerusalém. É um dia de luto, são 25 horas sem podermos comer, sem podermos beber e sem nos alegrarmos. Mas, 7 semanas depois, nós chegaremos em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E ele chega pleno de esperança quando celebramos a criação do mundo e a criação da humanidade. Ou seja, nós não ficamos parados nas ruínas. Nós não devemos ficar parados na tragédia. Devemos reconhecê-la, mas seguir adiante. Voltando às posições divergentes dos antigos rabinos sobre a estada do povo de Israel no Monte Horeb, o local das ruínas. Se uns consideram que o importante é olhar o passado e constatar o lindo caminho que seguimos até chegarmos aqui, e se outros entendem que o importante é sairmos das ruínas e seguirmos rumo a um futuro próspero, ambos estão de acordo. E isso também é muito comum no Talmud, se buscar aonde é o ponto de encontro de posições divergentes. Ambos estão de acordo que o tempo e o local de destruição não são o que nos define, nem como indivíduos, nem como povo. Nós não somos definidos pela destruição do templo, não nos define a Shoah, não nos define os pogroms, a Inquisição, nem o 7 de outubro. O que nos define é o que construímos ao longo do tempo. E eu fui buscar no cancioneiro israelense uma canção que traduzia esse sentimento que me tomou ao escrever esses comentários e dividi-los com vocês. Então, se eu não conseguir passar tudo aquilo que eu pensava e que eu sentia, quando eu me lembrei dessa canção, eu decidi compartilhá-la com vocês. Ainda não. Nós teremos 2 canções. Uma eu não compartilhei com vocês, eu vou compartilhar agora. É que o Dani estava tanto tempo sem tocar aqui com a gente, que ele está assim, que é muito bom. Mas, Dani, Márcio, Sabrina, eu vou compartilhar uma canção que vocês não estão acostumados a cantar aqui, mas estão acostumados a trazer muitas canções desse cantor que é Eric Einstein, de abençoada memória. Tem uma canção dele chamada Shir HaShayara. Mas se eu cantasse em hebraico, acredito que muitos de vocês não entenderiam. Então, eu resolvi hoje ser um chutzpan e ousar cantá-la numa versão que eu criei dela em português. Mas eu vou precisar, para complicar um pouquinho, vou ser mais chutzpan ainda e convidar vocês a me acompanharem com a seguinte melodia, e talvez com acompanhamento de palmas, que é assim, só preciso lembrar agora o começo. Agora me fugiu, o começo eu treinei muito isso, mas Shir HaShayara tem... Parará, papai, lai, 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 lai. Falávamos
em línguas diferentes, e mal conhecíamos toda essa gente, e cada um deixou a sua terra para um mesmo lugar querido e amado, e cada um deixou a sua terra para Israel chegou e tem ficado. E a caravana continuou desde o século que... Dani, por favor, me atrapalhei. Vamos lá. E a caravana continuou desde o século que passou. De longe vinham os primeiros camponeses pioneiros, trabalhavam sem parada, sem verem o fim da estrada. E agora é a nossa vez, não paramos de chegar, só continuaremos juntos a aventura milenar. Parará, papá, pararai, tai, tararara, dararara, dararara, dararai, tararai, tai, dai, darai, dai, dai, tarararai, dararai, dai, tai, tai, darai, tai, dai, darai, dai, dai, darai, 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 dai, darai, dai, dai, darai, dai, 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 darai, dai, dai, darai, darai, dai, dai. Os guetos e os campos deixamos, e no deserto e nos pantanos chegamos, das terras árabes, Rússia e Polônia. Ligamos a luz em Dimona e em Dgania, de terras árabes, Rússia e Polônia. Ligamos a luz em Dimona e em Dgania. De gente de todo lugar, com seus problemas para lidar. Um só povo foi criado, um país, um mesmo estado, e uma língua pouco usada voltava a ser falada. Mesmo com tantas tempestades, tristezas, dificuldades, há razões para celebrar, pois temos força, temos garra. Yararai, laidai, yararai, dai, yararai, dai, 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 yararai, dai, dai, yararai, dai, yararai, dai, 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 yararai, dai, dai, yararai, dai, yararai, dai, 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 yararai, dai, dai, yararai, dai, dai, yai, dai, 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 dai. Pois é, que a gente possa seguir em frente com muita garra, com muita gana. Shabbat Shalom.